Jesus voltar se você não tiver um compromisso, uma aliança com o Senhor. Então, pastora Rebeca, aleluia, o poder da aliança. Amém? Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Quantos foram abençoados com o seminário quadrangular nessa noite? Pode ficar mais 2 horas aqui, amém? Brincadeira, nós não vamos demorar assim não. Tudo que foi falado no seminário, desde a salvação até a volta de Jesus, resume em uma palavra que nós vamos finalizar esse seminário, que se diz a respeito da aliança. Nós temos que entender que desde a salvação até o momento em que nós vamos aguardar a volta do Senhor Jesus, tudo isso se resume à aliança que Cristo tem com a igreja, que Cristo teve com você. Você chegou aqui a essa igreja hoje, você teve ânimo para se arrumar, para vir para o culto. Tudo isso foi porque você entendeu um propósito de aliança com Cristo. E hoje nós vamos encerrar esse seminário com essa palavra, amém? Você que está com a sua Bíblia aí, abra comigo no livro de João, capítulo 17, versículo 21. Se você não tiver também, não tem problema, que nós vamos ler o versículo rapidamente, para não atrasar com o horário, amém? Assim diz a palavra do Senhor: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Jesus, nesse momento, ele estava destacando em uma conversa com o Pai a importância da aliança que ele traria para o mundo e a importância da aliança que ele tinha com o Pai, a ponto de entregar a sua própria vida por mim e por você. Jesus, ele estava conversando com o Pai, e hoje você pode colocar o seu nome nesse texto bíblico e entender que essa aliança não é somente para o pastor, nem para a diaconisa, nem para o ministério de louvor. A aliança estabelecida por Jesus é para mim e para você entender que não existe nenhum sacrifício hoje na terra que se compare àquilo que Cristo fez por mim e por você. O sacrifício de Jesus precisa ser lembrado por nós, igreja, porque muitas das vezes nós temos aliança com diversos tipos de pessoas, mas nós esquecemos que a primeira aliança que nós, como igreja, devíamos ter é a aliança com Deus. Levante a sua mão e diga assim: a primeira aliança que eu tenho que ter é com Deus. A aliança, ela não se diz somente naquilo que você tem a sua própria vontade de fazer. Tem alguém casado aí? Levante a sua mão, você que é casado. Você tem algo na sua mão que te difere de qualquer outra pessoa aqui. É uma aliança. A aliança, quando você que é casado aqui, você fez diante do altar, você não fez somente diante do pastor, mas você fez diante de Deus, foi você assumindo um compromisso diante do Pai, com as suas responsabilidades e com aquilo que você deveria cumprir de fato na sua vida e até a sua morte. Com Cristo não é diferente. Ele estabeleceu essa aliança comigo e com você, para que todos os dias da nossa vida nós possamos levar essa aliança, não de qualquer forma, não de jeitinho que der, mas com compromisso, com excelência e com pacto de fato. Com a aliança que você tem, não é com qualquer pessoa, é com o Pai que te vê nessa noite. Nós temos entendido que a aliança é algo maravilhoso, mas que nós precisamos hoje entender e disponibilizar o nosso coração diante do altar do Senhor para cumprir essa aliança. Às vezes nós estamos na igreja há 10, 20, 30 anos, sentamos nas cadeiras maravilhosas, mas nós como igreja não temos tido uma aliança com o Pai verdadeiramente. A gente acha que a aliança só um pouquinho que eu adoro já é suficiente. Só uma oração que eu faço. Irmãos, nós passamos no máximo umas 2 horas na igreja, mas a aliança que você estabelece é com o Senhor na sua casa, no seu secreto, no momento que você busca, no momento que você adora. 2 horas que você frequenta o culto não é suficiente para você demonstrar a sua aliança, mas a partir do momento em que você entende que essa aliança não pode ser quebrada, você a todo tempo busca mais e mais e mais da presença de Deus, e até que as pessoas vejam o resplandecer do Senhor através da sua vida. Essa aliança precisa
estabelecida na nossa vida. A aliança, muitas das vezes, ela é composta por duas partes. Primeira parte é a parte mais frágil. E essa parte, nós como igreja, nos encaixamos nela. Como nós chegamos até a igreja do Senhor? Como você conheceu a presença de Deus? O que te trouxe até a igreja para você de fato buscar esse Jesus verdadeiro? Eu não sei como você chegou até a igreja. Talvez você chegou até a igreja querendo morrer. Talvez você chegou até a igreja querendo desanimar, querendo parar, desistiu dos seus sonhos. Mas existe uma parte superior dessa aliança, que é o Senhor Jesus. Porque quando você chegou desanimado, Ele te levantou. Quando você queria morrer, Ele colocou vida em você. Quando você queria desanimar, Ele te disse: ei filho, levanta, porque eu te capacito, eu te fortaleço, eu te restauro, eu sou a parte maior dessa aliança. Eu te fortaleço e te dou capacidade para você vencer os desafios. A parte maior dessa aliança foi feita por Jesus por nós. A parte menor, que somos nós, que somos falhos, nós precisamos completar essa aliança. Não tem como ser de qualquer jeito, não tem como ser um pouquinho aqui, tem que ser de total entrega, porque nenhuma aliança aí fora é de qualquer jeito, você tem que se doar totalmente. E para o Senhor não pode ser diferente. Aí fora nós não podemos falhar no nosso trabalho. Tem muitas pessoas que trabalham com serviços extremamente detalhistas. E se você falhar em um detalhe, você é tirado fora. Mas na presença de Deus, a gente acha que pode de qualquer jeito, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho. E Cristo, Ele não quer uma aliança de qualquer forma com a sua igreja. Porque a aliança que Ele estabeleceu conosco foi uma aliança perfeita. Nós precisamos honrar isso todos os dias da nossa vida. Não é achar que a presença de Deus, que a busca pelo poder é um fardo, mas você entender que é uma excelência, que é um prazer, você olhar para o céu e dizer: Senhor, a cada dia que passa, eu quero estar aliançado contigo. Eu preciso fechar esse ciclo, eu preciso fechar essa aliança com o meu coração. Se o seu coração nessa noite ainda não está queimando pela presença de Deus, pelo poder de Deus, por essa aliança, eu quero te despertar nessa noite. Acorde, igreja, o Senhor Jesus, Ele quer restabelecer essa aliança com você, para que você possa ser um testemunho nessa terra. A primeira aliança é a aliança com o Senhor. Foi estabelecida na cruz do Calvário. E Ele deu para mim e para você hoje escolher se você decide ou não estabelecer essa aliança na sua vida. A segunda aliança que eu quero falar com você nessa noite é a aliança com a sua família. Não adianta nada eu estar na igreja, ser uma pessoa excelente, servir na igreja e na minha casa eu ser uma pessoa completamente diferente. Eu ser um usado do inimigo dentro da minha casa. Eu posso dançar, eu posso sapatear, eu posso louvar, mas se dentro da minha casa eu não servir de um testemunho, a sua primeira aliança não está estabelecida nele. Porque quando você tem uma aliança estabelecida no Senhor, irmão, não quer dizer que você é 100% perfeito, mas a cada dia mais você busca por ser alguém parecido com Jesus. Não tem qualquer forminha, não tem qualquer jeitinho de falar. Você vai resplandecer aquilo que Cristo colocou em você. Se eu tenho uma aliança com Deus, na minha casa eu não falo palavrão, na minha casa eu não saio no soco com ninguém, eu consigo e eu busco a cada dia mais ser um exemplo para o meu lar. A sua família precisa de você. Eu não sei a forma como que está a sua casa. Talvez você está aqui pensando, você não faz ideia de como está o meu lar. Talvez eu não faça ideia, mas existe um Deus que sabe e que conhece você. E o seu testemunho servirá para as pessoas do seu lar como um canal de bênção lá. Não se preocupe com o tempo. O Deus que tem uma aliança com você, Ele trará respostas no seu lar. Por isso descanse no Senhor. Continue estabelecendo essa aliança lá na sua casa. Talvez o que o inimigo quer é confusão, mas você entende a aliança e você dá o seu melhor nessa aliança. O meu lar será um lugar de presença de Deus. O meu lar será lugar de bênção, de busca. Nós precisamos estabelecer aliança com a nossa família.
Nós precisamos estabelecer aliança com a nossa família. Estou falando com todo mundo e vocês também, né? Está aqui atrás, fico de costas. Nós precisamos ter esse anseio da nossa casa ser alcançada pela presença de Deus. A aliança do Senhor precisa alcançar essas pessoas. Porque eu posso dar em tudo aqui em excelência na casa de Deus. Mas se na minha casa é ao contrário, não dá certo. Eu estou fantasiando algo para mim, mas o meu lar não recebe isso. Eu preciso ser esse testemunho na minha casa. Amém? Segunda aliança com a sua família. A terceira aliança é com a sua igreja. Uma das coisas mais difíceis que o pastor, que a pastora passa, nós temos pastores e pastoras aqui, e aí eu tomo a frente de falar porque eu entendo que acontece isso. É o momento em que o pastor mais precisa de você como igreja e você vira as costas para o pastor. Não adianta eu só bater nas costas do meu pastor e falar, conte comigo, eu morro para o meu pastor. Tem pessoas que falam isso, né, pastor Eliane? Eu morro pelo pastor. Meu pastor é isso. Mas quando o pastor precisa, nós preferimos virar as costas. Quando o pastor corrige, a gente prefere entregar o cargo, virar as costas, entregar o departamento e falar tchau, o senhor resolva. Tem sido muito prático isso nas igrejas. Eu não falo daqui não, tá, irmãos? Eu falo lá da nossa igreja. Aqui não tem isso. Mas tem sido mais prático nós fugirmos da responsabilidade do que assumirmos aquilo que Cristo colocou na nossa mão para fazer. É muito mais fácil hoje eu honrar um pastor de uma rede social, eu honrar fulano e ciclano, mas dentro da minha igreja eu não vejo valor em nada. Eu não vejo valor no louvor, eu não vejo valor na dança, tudo eu boto defeito. Eu preciso parar com isso e honrar o lugar onde eu fui plantado. Você não foi plantado em qualquer lugar. Glória a Deus. É muito mais fácil depois que eu fui sarado. É muito mais fácil depois que eu fui curado. Eu virar as costas e seguir a outra pessoa. Quem orou por mim e quem passou noites em claro por mim não foi o irmão lá de fora, foi o meu pastor. Eu não tenho que honrar o lá de fora, eu tenho que honrar o meu pastor. Eu tenho que honrar o meu líder. Existe um pastor na igreja. Deus escolheu um pastor aqui, é o pastor João. Glória a Deus. Não tem dois pastor João aqui, tem um pastor João. Eu tenho um pastor nessa igreja. Eu tenho que honrar o meu pastor. Eu tenho que estar sujeita a uma autoridade na igreja que é o pastor. Você que é igreja, honre o seu pastor. Escute a voz do pastor. Quem ora por você é o pastor. Quem está de joelho é o pastor. Você que é líder, você também faz parte disso. Mas primeiro, eu preciso me posicionar e honrar aquele que ora por mim. E honrar aquele que está de joelho por mim. É aquele que cuida de mim. Lá fora nós temos diversos pastores levitas, glória a Deus por isso. Aleluia por isso. Mas na minha igreja existe uma autoridade, existe um pastor. Não tem dois, nem três, nem quatro, tem um. Eu tenho que honrar ele. Eu tenho que ouvir a voz dele. O pastor, ele está na igreja não somente para acariciar a ovelha ou dar beijinho, ele também corrige. E se ele te corrigir, esteja sujeito a obedecer. Porque quando você obedece o seu pastor, você honra a sua igreja. Você não tem dificuldade nenhuma. Quando você obedece, você honra. Quando você obedece, você está na igreja. Quando você obedece, você tem prazer em executar aquilo que Cristo tem para a sua vida. Quantas das vezes os pastores precisam do membro, precisa da igreja, e às vezes a igreja fica assim, não sei. Eu acho que eu consigo. Eu acho que eu não consigo, pastor. Se posicione hoje a essa aliança com a sua igreja. Permaneça firme no lugar onde você foi plantado. Permaneça amando a sua igreja. A pastora Policarpe disse, isso aqui é muito sério. Os pastores estão aqui hoje, mas eles não são eternos. Vai chegar um dia que talvez o pastor João não vai estar mais aqui. Vai chegar um dia que talvez a pastora Eliane não vai estar mais aqui.
Mas vai existir alguém aqui. E você, como igreja, permaneça na igreja que você foi plantado. Continue sendo um exemplo de obediência na sua igreja. Continue sendo um exemplo de excelência na sua igreja. Se você toca, se você dança, se você faz coreografia, faça com o seu melhor. Tenha o seu coração queimando por isso. Não tenha dificuldade de amar o lugar onde você foi plantado. A melhor igreja é a igreja que você está. Não importa se tem 5, se tem 10, se tem 100, mas a quantidade de pessoa que tiver, eu estou lá honrando, eu estou lá dando meu coração, eu estou lá tendo prazer em servir. Não veja o servir na igreja como um peso na sua vida. Jesus não viu peso nenhum em se sacrificar inteiramente por nós. Então nós hoje não temos o direito de olhar para o sacrifício de Cristo e ver isso como um peso. Eu entendo que Ele se sacrificou dando o seu melhor, tudo que Ele tinha, e o que eu posso fazer de melhor, eu vou me esforçar para fazer de melhor na minha igreja. Eu vou ser aliançado com a minha igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular. Não é da igreja X, não é a igreja Y, você está em uma igreja plantado. Não é plantado aqui e pulando lá e pulando ciclano. Não, esteja plantado num lugar fixo, onde Deus cuidou de você. Onde Deus mandou um homem de Deus para cuidar de você. Onde Deus separou alguém para clamar por você em noites em claro. Deus escolheu o homem de Deus para cuidar de você. Honre isso. Tem muitas pessoas hoje que talvez não tenham alguém para guiar, um pastor, estão perdidas. Nós temos homens e mulheres escolhidos por Deus para cuidar de nós. E nós como igreja, isso eu me incluo também. Eu preciso honrar quem está ali na frente cuidando de mim. Existe um pastor, existe um líder na minha igreja que cuida de mim. Honre o seu líder. Terceira aliança, aliança com a sua igreja. Quarta aliança, aliança com as autoridades. Nossa igreja, ela acredita que só está sujeito a comandar alguma coisa alguém que está sujeito a obedecer alguma coisa. Eu não posso estar na frente querendo comandar algo se eu não estou sujeito a obedecer. E obediência é algo que talvez você vai fazer, mas que você não tem vontade. Você queria fazer outra coisa. O pastor te guia, você caminha aqui, talvez você queria ir para lá, mas como você obedece, você vai, eu acho que não está certo. Não se preocupe, obedeça. Lúcifer, ele não entendia o princípio da autoridade, da hierarquia das coisas. Ele queria no céu tomar a frente e não entendia quem estava diante dele. E ele quis tomar a frente e nós sabemos o final que aconteceu com ele. Ele caiu. Nós, quando estamos sozinhos à frente de alguma coisa, sem estar sujeito a uma autoridade, a tendência é cair. Não tem como eu seguir a minha própria opinião, sem ninguém, eu faço o que eu quero. Não, nós precisamos estar debaixo de uma autoridade. E isso não é a Rebeca que está dizendo, é o que a nossa igreja acredita. A nossa igreja acredita na importância da hierarquia. Nós temos um presidente nacional, nós temos um presidente estadual, nós temos o superintendente, nós temos os pastores, tudo em hierarquia. Um vai passando as informações para o outro. Nós temos os pastores, nós temos a liderança. A nossa igreja acredita na importância de você entender o poder da hierarquia na igreja. O poder do falar do seu pastor. Líderes, equipe, nós precisamos entender aquilo que o nosso pastor fala conosco. Nós precisamos ter os nossos ouvidos atentos. Tem uma autoridade ali. Tem alguém que está ali que está superior a mim. Então eu preciso ouvir. Eu preciso entender. O que o pastor está ordenando? O que ele não está ordenando? Existe uma autoridade na igreja para cuidar de nós. Na palavra de Deus, Jesus fala assim: conheça de mim e tome consigo o meu jugo. E se você ler mais à frente, Jesus fala, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Todo mundo já escutou isso.
Mas na nossa visão, a igreja acredita que a partir do momento em que Jesus descreve isso às pessoas que estavam naquele momento de ensinamento, Jesus falava com eles: ei, filhos, aprendam de mim e tomem consigo o meu jugo. O que Jesus estava querendo dizer naquele momento? Ei, quando vocês entendem o propósito que eu quero depositar em vocês, vocês não têm dificuldade nenhuma em obedecer, em entender as autoridades. Você está na mesma visão. Você tomou o jugo do Senhor, que não é nada pesado, é leve. Então, como é leve, eu não tenho dificuldade nenhuma em entender a importância de estar na presença de Deus e estar nas autoridades. Hoje, nós como igreja, amém, nós precisamos entender a importância dessa aliança. Existe uma autoridade na nossa igreja, existe autoridade na nossa superintendência, existe uma autoridade nacional, estadual sobre nós. Nós precisamos entender que Cristo nos chama hoje para um compromisso verdadeiro com Ele. Talvez falar de aliança e entender a importância da hierarquia sobre a nossa vida, às vezes não é algo que a gente gosta, não é algo que a gente quer, mas é algo que nós precisamos praticar. Nem sempre você vai estar escutando algo e você vai querer obedecer. Mas como você entende o propósito, você não tem dificuldade nenhuma em obedecer. Não é nada pesado, é algo leve. Então você escuta do seu pastor, você escuta do seu líder, você fala: sim, Senhor, talvez não é o que eu estou concordando, mas eu vou estar na mesma visão. Eu não vou para a direita nem para a esquerda. Eu vou no alvo junto com a minha liderança, eu vou no alvo junto com o meu pastor. Eu não tenho dificuldade de entender o propósito. A nossa igreja é uma igreja que acredita nisso. É uma igreja que está em todas as esferas aí. No legislativo, executivo,